Jogo difícil, né, Samuca? Difícil. É jogo pro Cruzeiro voltar aí aos trilhos, né, CJ? O Botafogo joga e deixa jogar. O Cruzeiro vem de um bom retrospecto com o Botafogo, né? Todo mundo se lembra do ano passado, mas em 2023 também teve um 0-0 lá que o Cruzeiro jogou bem, pressionado. O Botafogo já estava ali para perder o título naquela ocasião, né? Mas vai ser um bom duelo e não falo nem em disputa de título, né? Mas o Cruzeiro não pode perder para o Botafogo pensando em G4, em vaga na Copa Libertadores, né? Virou um confronto aí importantíssimo pelo momento do Cruzeiro e pela derrota para o Ceará no último domingo na Série A do Brasileiro, né? É verdade. E o Nicola veio até agora no noticiário dele, falando dos negócios que bateram na trave do Cruzeiro, né? Montoro, Matheus Gonçalves, Brian Rodrigues, Sarmiento, Inestrosa, Gabriel Martínez. E o torcedor tá muito ansioso, tá vendo uma pequena oscilação, que é pequena mesmo, por tudo que o Cruzeiro construiu e fez nesse Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Ceará não pode ser, e o empate com o CRB pela Copa do Brasil, não pode ser tratados como tragédias, hecatombes ainda. Mas por que o Cruzeiro tá batendo na trave? Existe um motivo especial assim de conhecimento seu, ou Samuca, ou não? Faz parte do negócio? Então, CJ, até que não, né? Porque eram negociações aí encaminhadas que, quando você chega em valores, em definição de salário, né? Por exemplo, o Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro teve tudo acertado e o BAP muda de palavra no último momento, né? O próprio Sarmiento aí, tudo certo com o Brighton, com o jogador também, e depois uma mudança de planos aí do atleta para uma vinda à América do Sul. É claro que muita gente vai falar sobre, né? Mas, por exemplo, às vezes, para um poder aí de convencimento, é aquilo, né? Dobra salário, mais comissão, e isso e aquilo, você vai convencendo no dinheiro, né? E não é um método que o Leonardo Jardim gosta. Eu fiz uma entrevista com ele lá no Espírito Santo e ele falava o seguinte: o desafio que estava tendo para encontrar jogador é que, claro, o financeiro é importante, mas o cara querer estar aqui não somente pensando aí no dinheiro do Pedro Lourenço, né? Então, o Cruzeiro trabalha assim. Penso que agora não é fazer loucura, né? Mas dependendo, se tiver que aumentar um pouquinho mais, alguma coisa assim, penso que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que essa sequência aí, a última entrevista do Leonardo Jardim, me mostrou ali um Cruzeiro que passa a ter um sinal de alerta, né? Para dar uma acelerada nessa busca aí por reforço. Até então, o time estava naquela sequência maravilhosa, então você podia até trabalhar com mais calma, né? Encontrar ali um jogador para agradar muito ao técnico Leonardo Jardim, porque a diretoria pensa que neste momento, com contratação pontual, você tem que contratar um jogador que o técnico vai utilizar, né? Para não ser mais um aí. E o Cruzeiro tem alguns já no banco que nem vem recebendo oportunidade, né? E que custaram grana importante. Então vamos ver se agora o pessoal dá uma acelerada aí e às vezes ali no finalzinho ali para um convencimento mesmo, uma coisinha ou outra pode ajudar, né, CJ? Perfeito. Sem fazer loucura. Não Sem precisa de fazer dobrar loucura. salário, comissão, luvas, essas coisas todas, porque aí ninguém sustenta isso, né? Tirando Flamengo, Palmeiras aí, o restante tem que trabalhar ali muito bem. No momento, John, Muita tranquilo. coisa. Mas o Cássio tá bem também, Cássio tá? recuperou, tá Cássio tá bem. bem. Tá bem, tá bem, Cássio mas teve um que- início de temporada difícil, o fim de temporada passada também muito difícil Cássio tá e melhorou bastante o nível. Inclusive aqui mesmo no de Placo teve um corte aí falando de uma das muitas falhas do Cássio naquele período turbulento, que eu dizia, cara, tá na hora do Cruzeiro buscar uma reposição pro Cássio. E o Cássio conseguiu recuperar e retomar o nível, mas na disputa hoje é o John. Mas dito isso, o Cruzeiro ainda precisa de um goleiro. Porque o reserva é o Léo Aragão, que com todo respeito... Diferença muito grande. A diferença hoje, inclusive o Cássio bem é muito grande. Mas o Cássio tá bem, mas hoje é Johnny. Eu vou de de- Fabrício Bruno, pô... Eu vou de Fabrício Bruno, que tá num nível excelente. Mas o Caio tá jogando muito mesmo. Vale a menção, mas Fabrício Bruno realmente... Fabrício Bruno, mas, pô, ganhasse o Caio aí também não ia ser crime nenhum. Tá jogando demais, demais. Bom, Fabrício Fabrício. Bruno então. E aí, ô Valacinho? Cara, o Villalba tá muito bem, acho que... Mas é difícil tirar o Barbosa nessa. Mas eu gosto muito do Villalba também, cara. Todos de Barbosa, né? Barbosa. E- Barbosa, nível acima. Né? Barbosa. Vamos pro próximo então, 3-1 pro Botafogo. Alex Telles e Kaique. Eu vou em momentos.
Nimo Mendes, Kaique e Bruno. Acho que o momento do Kaique talvez seja, no momento de oscilação do Cruzeiro, quem não caiu nem uma vírgula de momento. Kaique é um dos grandes pilares do Cruzeiro nessa temporada. Kaique tá muito bem, eu vou de Kaique nessa aqui, apesar, Alex Telles, né? Jogadoraço, mas eu vou de momento, vou de Kaique. E aí, Jorge? Inclusive hoje tem ali não sei se é uma espécie de revezamento, né? Mas tem o Cuiabano, às vezes, entrando e ofensivamente ele produz até mais que o Telles. Não joga 90 minutos Há algum tempo, né? nunca, né? Quase nunca. Eu vou de Kaique também. Acho que é uma temporada excelente, num nível melhor que a do Telles. Eu vou de Kaique também e queria reverenciar o Wallace Bosch, que no um dos primeiros programas aqui do ano, quando nós estávamos transmitindo a boa FC Series, nós fizemos aqui o Cruzeiro do ano e o Wallace falou: o Kaique vai tomar a posição do Marlon. Lembra disso? Lembro. E acertou. Que o Marlon já até foi embora. Mais do que acertar um jogador. Eu fui recentemente num podcast e aí o apresentador falou: o Wallace esteve aqui acho que no começo do ano, do Gazeta São Paulo. E ele falou: o Cruzeiro vai brigar no Campeonato Brasileiro. E eu não acreditava. Tá aí. Voto no Lucas Romero. Romero que fez um jogo, tá vivendo um momento de oscilação também. Cara, o Cruzeiro como um todo, né? Vive um momento de oscilação, mas acho que nesse momento ainda é ele. Você também vai de Romero, né? Vou de Romero. Tá. O VSE, então, Marlon Freitas e Lucas Silva é o nosso próximo combate. Cara, é uma pena não votar no Lucas Silva, porque o Lucas Silva tem jogado demais. E é um jogador com uma história de dar a volta por cima e tudo. Mas hoje é difícil alguém ganhar do Marlon Freitas no futebol. É difícil alguém ganhar do Marlon Freitas no mano a mano no futebol brasileiro hoje. Acho difícil. Savarino ou Matheus Pereira? Temporada, eu acho que, de verdade. Acho que o Matheus Pereira é um cara que teve oscilações dentro da temporada. Acho que o Matheus Pereira é um cara... Hoje, torcida do Cruzeiro, uma parte da torcida do Cruzeiro pega um pouco no pé dele. Mas eu acho que se você olhar a temporada, o momento, que é o argumento que eu usei, por exemplo, o Kaique, eu acho que o Savarino até tá melhorando, né? O Savarino fez um bom jogo contra o Bragantino, um bom jogo contra o Bragantino, mas acho que no todo da temporada e pro momento eu vou de famoso chicletinho Pereira. Acho que o Savarino foi escalado em alguns momentos fora de função, fora de posição, mas também acho que tem um pouco do aspecto individual, né? De uma queda técnica do ano passado para esse, então não é só responsabilizar o Paiva, enfim, mas... Tem uma questão do próprio Savarino, mas o nível tá subindo de novo. E o Matheus Pereira, ele chegou a ter ali um momento mais tenso na relação também, porque ele não ajudou muito, né? Pós declarações lá no início do ano, nos Estados Unidos e tal, fico, não fico e tal. E parou de falar, né? Que é importante. Às vezes você não é muito habilidoso com o microfone na mão, então é melhor fugir dele. E tá jogando bola e retomou um nível legal, eu voto no Matheus Pereira. Também, Matheus Pereira? Acho que até hoje, por enquanto, na temporada, né? Balanço da temporada é poupar tempo pro Matheus Pereira, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, com o Savarino. Montoro e Christian. Montoro e Christian? Meu amigo. Não deveria ser Montoro e Wanderson? Eu acho que é Montoro e Wanderson. Acho que é Montoro e... O Christian do lado direito. O Christian joga do lado direito e o Montoro do lado esquerdo. Arthur e Wanderson, é o contrário. É o contrário. É Arthur e Christian, Montoro e Wanderson. Mas agora vai ter que ser Montoro e Christian. Porra, aí vocês quebram. Aí vocês quebram. Porque o ideal era Christian na direita e Montoro na esquerda. Caraca. Dos dois aí eu vou no Montoro, mas produção ferrou a gente. Você achou que foi assim? Não, eu achei não. Isso é um fato. O que eu tô falando aqui é um fato. Não cabe debate. A produção ferrou a gente. É Montoro, senhores? Cara, nesse enfrentamento, muito talentoso esse moleque, cara. Muito, muito. 18 anos, 17 para 18 anos, tá chegando e tal, mas o que já gerou de impacto. E não é só com bola, né? Não é só finalizando, pisando na área, driblando, é o jogador de drible, mas é o cara do sem bola também. O que ele roubou de bola terça-feira, o que ele faz de pressão, que ele ajuda na retomada do pé de pressiona. Muito promissor, cara. Muito bom de bola. Vou voltar no Montoro. 2-3 pra fechar, né, o Valacinho? Montorex. E aí, Arthur e Wanderson. É o próximo. Eu acho que o Cruzeiro acabou sendo impactado pela troca dos lados de Wanderson e Christian aqui, porque apesar de eu respeito o Wanderson num ponto que não é... Ele não tá prometendo ser o Cristiano Ronaldo pra ninguém, filho. Postura dele, a ideia dele de jogo é marcação. É um ponta que se preocupa mais em marcação, mas do meio pra frente tem suas limitações. E aí, nesse caso, eu vou de Arthur. Mas eu concordo. Mesma coisa que o Vess falou, eu iria de Montoro e de Christian.
Eu vou votar no Wanderson até para equilibrar, porque eu acho que o Arthur não faz um grande ano, varia muito o desempenho. O Wanderson faz esse papel ali defensivo e tudo, e às vezes ele mexe, aparece no ataque. Mas como o certo era Christian e Montoro, eu vou votar no Wanderson para trazer a realidade no placar final. Você desempata, Jorge. Mas eu vou votar no Arthur, porque eu acho que tem uma diferença aí de qualidade, né? Principalmente do meio para frente, principalmente em ações ofensivas, por mais que o Arthur ainda tenha um índice de erro muito alto. Mas ele tem um mérito de tentar muito, assim, ele não se abate com erro, ele continua tentando, a arquibancada resmunga, vai, aí ele tenta, e assim, por exemplo, saiu a jogada do gol do Montoro, uma enfiada de bola maravilhosa pro Vitinho, é o cara que tem uma contribuição ofensiva importante, já teve o jogo contra a Laú na Libertadores que ele resolve, no Newton Santos, que ele faz uma partidaça, no geral é uma temporada melhor que a do Wanderson, ele tem mais recursos que o Wanderson, eu voto nele. E pra fechar então, Arthur Cabral e Caio Jorge. Caio. Aí é pouco tempo? Acho que o Arthur pelo momento? O Arthur não tá mal, não, né? Chegou O Arthur agora, tá né? começando agora. Já mas tem 2 gols, né? Fez contra o Vasco e fez contra o Corinthians também. Mas é Caio. Aí fica É Caio artilheiro Jorge. do campeonato, 13 gols, dando assistência também, então Então é isso, senhores. Fechamos? 6-5. 6-5? Equilibrado. Bom, hein? Bom, bem equilibrado. Vai ser um dos grandes jogos aí do Brasileirão Betano nessa rodada de final de semana. O time masculino treinou hoje, fechou a preparação e agora o assunto é Botafogo. Neste domingo, 4 da tarde, Rio de Janeiro, o Cruzeiro que tem a oportunidade, o técnico Leonardo Jardim, e aí com a ausência do Fagner, daqui a pouco vamos até falar sobre período de recuperação, se o Cruzeiro vai ao mercado ou não, mas é que o William está de volta. Treinou normalmente hoje, relacionado e à disposição para começar na lateral direita. E o técnico Leonardo Jardim pode ter aquele time que está acostumado a jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas, claro, a definição da equipe somente 1 hora antes da bola rolar. Se quiser, repito, o Leonardo Jardim pode fazer essa escalação, porque o William está normalmente à disposição e é uma volta importante nesta parada que terá o Fagner na lateral direita do Cruzeiro. Até sobre o Fagner, a informação que a gente tem, o Cruzeiro trabalha com um período de recuperação de 4 semanas. Não é um período tão assustador assim. Em 1 mês, o Fagner, se ele voltar em 4 semanas, o Cruzeiro teria o jogador, já começou o tratamento conservador. Ele poderia voltar no início de setembro. E até lá, o Cruzeiro tem o Botafogo neste final de semana, CRB na semana que vem, Santos no dia 10, Mirassol no dia 18, Inter no dia 23 e o São Paulo no dia 30. Aí tem uma data FIFA, voltaria o Cruzeiro a jogar no dia 14 de setembro, muito provavelmente, se o Fagner já estiver recuperado. Então ele perderia 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. E por isso a gente tem a informação que o Cruzeiro não vai ao mercado neste momento para buscar um lateral direito. Tem o William, que está de volta, tem o Lucas Romero, pode ser ali improvisado, até mesmo o Rodriguinho. E como esse período tende a ser de 4 semanas, se tudo aí funcionar muito bem, o Fagner perderia, vamos dizer, poucos jogos, né? Em relação ao que terá ainda na temporada. E você não vai contratar um lateral para ser opção, tendo 2 já no elenco, tendo outros ali que podem fazer a função em uma emergência, a não ser que o período fosse um caso cirúrgico, por exemplo, de 3 meses afastado para praticamente acabar a temporada. E até pegando o gancho aí do Fagner, a gente trouxe já há um tempo aqui na Samuca TV que o João Marcelo é outro que no início de setembro já deve ter condição de voltar aos treinamentos. Recuperação muito positiva do zagueiro João Marcelo, anteciparia aí naquele diagnóstico inicial lá de uma volta final de outubro, início de novembro apenas. O jogador tem trabalhado já num ritmo legal na toca da Raposa 2. Sobre mercado, a única coisa que eu queria falar aqui é que
tá todo mundo lá no departamento de futebol atrás desses nomes aí para o Cruzeiro reforçar. Prioridade máxima, 2 atacantes, nomes aí trabalhados ainda em sigilo, muitos alvos aí sendo buscados pelo Cruzeiro, né? Mas para todo mundo aí tomar cuidado, porque qualquer coisinha hoje na internet, né, acaba virando verdade. Então, o torcedor cria uma expectativa e às vezes nem proposta do Cruzeiro teve, mas é que tá todo mundo aí também desesperado, né, para tentar descobrir quem o Cruzeiro vai contratar no mercado. O que vem do Cruzeiro é que o clube vai sim ter esses reforços. Muita gente até, eu já perdi a esperança, não vai contratar ninguém, mas a informação lá é que o Cruzeiro vai sim buscar 2 atacantes aí para essa sequência da temporada. Falta um mês, né, para terminar a janela e é tempo mais do que suficiente para o Cruzeiro conseguir esses reforços no mercado. Cássio não aceita o termo oscilação para descrever o momento atual do Cruzeiro, que está sem vencer há 3 partidas nesta temporada. Como um dos líderes do time, o goleiro acredita que a equipe teve uma boa performance no empate sem gols contra o CRB no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Não consigo perceber essa crise que estão tentando criar, essa agitação para encontrar algo negativo sobre o Cruzeiro. Com todo respeito ao trabalho de vocês, mas acredito que o time respondeu de forma positiva em relação ao jogo anterior. Embora não tenha conseguido marcar, ainda é uma equipe competitiva, determinada, bem preparada e que continuará assim até o final do ano. Não é possível ganhar todos os jogos e não vejo essa fase que estão mencionando. Além do empate com o CRB, o Cruzeiro também sofreu uma derrota para o Ceará no Mineirão, e teve um empate sem gols contra o Corinthians, em um jogo fora de casa. Ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Como resultado, o Flamengo assumiu a liderança, tendo vencido durante a fase menos produtiva da equipe celeste. Cássio acredita que a posição do time na tabela do campeonato prova que não há oscilação. Atualmente a equipe está em segundo lugar, com 34 pontos, 2 a menos que o Flamengo, que tem um jogo a menos. Antes da derrota para o Ceará, o Cruzeiro estava em uma sequência de 16 jogos sem perder, com 11 vitórias e 5 empates. Não percebo oscilação, não vejo isso que estão tentando insinuar. Às vezes não entendo essas tentativas de criar. O Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro, possui uma equipe bem treinada e um bom estilo de jogo. Não vencemos porque o goleiro adversário foi o melhor em campo e o time deles veio determinado a não levar gols. O goleiro mencionou a fase final do Brasileirão de 2024 para justificar o que considera fora do comum na disputa e afirmou que os resultados positivos voltarão naturalmente. Seria normal estar a 5 ou 6 jogos sem vencer, como ocorreu no final do ano passado, quando enfrentamos um período ruim e conseguimos apenas uma vitória em 10 partidas no Brasileiro. Vejo tudo dentro da normalidade. É claro que queremos vencer, o torcedor está acostumado a ver o Cruzeiro ganhando em casa. No final da partida, creio que as vaias foram mais direcionadas à arbitragem, por tudo que aconteceu, do que à performance do Cruzeiro. Não existe desconfiança, e voltaremos a vencer naturalmente. O próximo confronto do Cruzeiro será contra o Botafogo no domingo, no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. A definição da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, ocorrerá na próxima quinta-feira, em Maceió. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!